Como sempre, a nossa conexão através da mente com os planos mais sutis se opera através da prece. Busquem uma posição confortável na cadeira, fechem os olhinhos da carne para que as imagens do mundo físico se desfaçam, desliguem o ouvido dos sons próximos e liguem numa tomada em que um dos lados está no coração e o outro no céu. Esta mente é Jesus. Quando ele propôs, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, me farei presente, com humildade, falava da sua onipresença. Basta que a nossa atenção se volte para Jesus e Ele estará conosco. Em verdade, cada caminho na estrada da vida, de nossa parte tem a presença do Mestre. Porém, como a estrada é longa, cheia de curvas, fujamos dos atalhos e o sigamos. Não deixemos que a penumbra da nossa ignorância, que por vezes cresce, ensombre essa estrada. Cuidemos para que, o mais próximo estando dele, possamos visualizar a sua luz. Farol das nossas vidas, sempre norteando os nossos passos. Sois vós, Jesus, Mestre, amigo e Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é seu todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. A descoberta de um planeta semelhante ao nosso, a Terra, representa um salto espetacular da ciência, da cosmologia, na busca que vem de há muito, atraindo a atenção do homem, via encontro com seres extraterrestres. Esta é a charge de uma reportagem que nós tiramos de uma revista do dia 2 de maio deste ano. Depois de relatar com minúcias a descoberta de um novo planeta fora do nosso sistema solar, reconhecido com o nome de GL 581c, o autor da reportagem diz: o homem, através dos tempos, tem buscado respostas, lançando mão da aparelhagem cada vez mais aprimorada e sofisticada. Com ela ele vasculha o universo. Encontrou respostas para o movimento desenfreado com que os corpos celestes viajam
em trajetórias matematicamente estruturadas, onde as colisões acontecem até para atender à lei das probabilidades, mas nada fere essa matemática, de modo a pôr em risco a segurança daquilo que deve estar seguro. Diz, nós, cientistas da Terra, quando vasculhamos a imensidão do universo, nos defrontamos frequentemente com perguntas cujas respostas ainda não encontramos. Há uma pergunta, diz ele, que faz com que a mente do homem se aguce e que até então, no seu entender e no entender de outros cientistas, ainda não encontrou resposta. Existirá vida em outros mundos? Será a Terra um planeta solitário em termos de humanidade? Depois de propor estas perguntas, ele as responde, repassando a nós a anatomia deste novo planeta, que ele chama de planeta irmão, quase gêmeo da nossa Terra. Isto porque as condições detectadas pela nave que lá esteve são muito próximas da nossa. Uma temperatura que varia entre 0 e 40 graus, com a possibilidade muito grande de existir na sua superfície massa líquida, água no estado líquido, uma gravidade 1,6 mais proeminente do que a nossa. Alguém aqui na Terra com 70 quilos lá pesaria 110. Apenas a distância, diz ele, é tão grande que, se possível fosse fazermos uma visitinha, por hora seria impossível. Nesse momento da reportagem, eu achei interessante, porque ele coloca as reflexões nascentes dos corações de outros cientistas como ele. E diante dessa notícia, para eles alvissareira, para nós natural, até porque nós já sabíamos, há 150 anos atrás, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, da pluralidade dos mundos, eles talvez até soubessem, mas não acreditassem como nós. Nas suas conversas, dizem eles, que bom seria se neste planeta semelhante à Terra existisse vida. Até se não existisse, para nós isso não seria tão importante, palavra deles. Mas seria maravilhoso se pudéssemos alcançá-lo, já que as condições da Terra não estando no momento seguras, é necessário que o homem ache um novo condomínio onde ele possa residir. E por certo, na conversa entre eles, devem ter imaginado como seria bom se os nossos veículos espaciais pudessem, viajando através dos universos paralelos de Einstein, nos levarem até lá. E não tenho dúvida de que já se veem numa disputa para poderem residir nesse novo condomínio. Felizmente para nós, e vocês entenderão por que, felizmente, no transcorrer da nossa conversa, diz ele, as naves construídas pela NASA, como a mais avançada, que atualmente vai em direção a Júpiter e até a Plutão, viaja com uma velocidade, para nós, avançadíssima, mas para a grandeza da distância, vagarosíssima. Levaria 400 mil anos para, saindo da Terra, lá chegar. E faz uma comparação para que nós, leigos, tivéssemos uma dimensão mais exata dessas velocidades.
ao afirmar que se as nossas naves espaciais percorressem o espaço com a velocidade da luz, nós levaríamos 2 décadas para fazermos esta observação nesse novo planeta. Ele está na constelação de Libra, não faz parte do nosso sistema solar. Isto me chamou a atenção porque sente-se no meio científico internacional, particularmente naqueles da área da cosmologia, um certo frenesi, uma empolgação. E não sei se é fruto das nossas experiências espirituais, é como se algo estivesse prestes a acontecer. E quem sabe dentro de 1 ano ou 2, mais uma notícia se materialize na Terra e que mexa profundamente com os conceitos até então vigentes. Há não muito tempo eu gritei aqui em altos brados, relembrando uma menção feita ao fato ocorrido num trabalho no ano de 1915 na casa da médium Ivone Pereira. Lá o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, antevendo o surgimento do rádio e da televisão, deixou claro que não demoraria muito para que o plano espiritual, a princípio mostrando-se através de flashes como fotografias, depois se mostraria em imagens que se movimentam no aparelho de televisão. E eu disse, quando isto acontecer, quaisquer doutrinas que negam a realidade da vida do lado de lá, após a morte, terão que se rearrumar, ou então se desvestir do rótulo de religião. O que vos trago hoje, e acredito que pouco tempo será necessário, para que a nossa aparelhagem perceba outros mundos habitados, vai mexer, sem dúvida, com essas filosofias que nasceram da cabeça dos homens e que ferem a verdade. Aquela filosofia que está no Evangelho de Jesus, nos Vedas, nos Upanishads, no Mahabharata e em todos os troncos de conhecimento que tem, por excelência, a divulgação da verdade. Que fala a nossa doutrina acerca deste tópico? Se estivéssemos a conversar numa entrevista com um espírita que é espiritualista acerca deste planeta, como já vos acentuei, ele diria, para mim, não vejo nada de extraordinário. Fico até feliz que eles, os homens, que precisam do aparelho, como Tomé precisou tocar nas chagas de Jesus para acreditarem, tenham provas. Eu não preciso. A doutrina nos diz hoje que as varreduras são essas fotos que os microscópios eletrônicos de alta resolução, ao varrerem a vastidão cósmica, trazem imagens que comprovam a existência de sóis, de planetas, de asteroides, de aluviões de poeira cósmica e outros elementos que viajam através do espaço. Isso é uma varredura. Pois bem, elas confirmam que hoje já estão registrados, nomeados, mapeados mais de 200 bilhões de sóis fora do nosso sistema solar. Cada sol, segundo a metafísica da astronomia, tem em média 7 planetas. Eu diria 7 casas como a nossa, a Terra. Ora, trilhões, fazendo a multiplicação de planetas, de moradas. E aí os espíritos, como é característico da doutrina espírita, numa linguagem que os leigos, como eu que vos falo, possam entender, sem muito esforço mental, resolvem a questão. Não seria, dizem eles, menosprezar a inteligência do Criador, que faria trilhões de moradas, para que apenas uma, a nossa, tivesse
moradores? Sem dúvida. A lógica, abraçada com a razão, nos levam a concluir que, sem dúvida, não há porquê, no meio desses trilhões de mundos, uns com condições semelhantes, outros diferentes, mas mundos, Deus, aleatoriamente, tenha nos premiado com esta condição de vida, como vemos na terra. Não, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, palavras de Jesus. Eis que me vou para vos preparar um lugar, mas eu voltarei e os tomarei um a um. Era Jesus falando de outras moradas, diante de Pilatos, antes da crucificação. Que é a verdade? Perguntou-lhe o homem, representante dos anseios do mundo naquela época. Jesus não deu resposta, porque sabia que ele não tinha preparo para entendê-lo. Como falar da verdade de alguém que ainda está no trono da terra e se felicita com valores que atendem às necessidades do corpo, que ainda tem ansiedades pelo poder? Esse não está pronto, precisa se desvestir desta roupagem falsa, penetrar na sua intimidade, ver-se como espírito. Aí sim, quem sabe, Jesus lhe tivesse falado da verdade. Mas no meio da conversa, o mestre emite uma frase: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu não estaria aqui na mão deles e na vossa mão. Teria solicitado ao exército e ele me defenderia. Claro que o Pilatos novamente não entendeu, mas há um mundo no qual Jesus nos aguarda. Digo isto porque a nossa conversa, por ser espírita, tem que estar impregnada do Evangelho. Já vos disse, espiritismo sem Jesus é filosofia morta. Quem dá vida ao espiritismo, quem moraliza todo esse conhecimento que a doutrina nos repassa, é justamente a presença e o Evangelho de Jesus. Mas a doutrina, num dos capítulos do Livro dos Espíritos, cujo título é Pluralidade dos Mundos Habitados, tem ali, na sua intimidade, como que um disquete que trata do que os ufologistas lá fora se interessam: vidas noutros mundos. Os espíritos nos ensinam que há até uma classificação dos mundos. Assim como nós aprendemos que o espírito tem infância, tem mocidade, atinge a idade adulta e depois se transforma em espírito puro quando se libera da forma, os mundos também progridem, os seres avançam intelectual e moralmente, os mundos se aprimoram fisicamente. Clima, vegetação, recursos, alimentação, temperatura e outras coisas mais nos dão a anatomia desses mundos. E dizem mais: cada habitante reside no mundo que se afiniza com o seu estado evolutivo. Espírito primitivo, nas primeiras encarnações, mora em mundos primitivos. À medida que o espírito evolui e a comunidade do qual ele faz parte também, o mundo evolui. Depois dos mundos primitivos, avançando de forma ascendente, temos os mundos como o nosso, de prova e expiação. A Terra é um planeta de prova e expiação. Ela está evoluindo agora. Estamos num exame final, alguns na segunda época, testando os valores que nós dissemos do lado de lá, que já havíamos adquirido. Logo, logo, ela muda o seu nome, deixa de ser um planeta de provas e expiações para se mostrar como um planeta de regeneração. Depois, seguindo em frente, a condição de regeneração
quando as nossas mazelas estiverem tratadas, as cicatrizes todas fechadas e algumas marcas já tiverem desaparecido, nós estaremos prontos para um novo tipo de mundo, provavelmente, talvez até na mesma casa, a Terra, quando ela se tornará um mundo feliz. E depois de ser um mundo feliz, como o próprio nome diz, onde a felicidade verdadeira já é sentida pela maioria, seguindo em frente, ela se tornará um planeta celeste ou divino. Depois, ela cumpriu a sua missão. Nós seguiremos em frente como espíritos puros, que já não precisaremos de mundos que tenham forma, e ela se desfaz para formar novos mundos. A Terra começou ali, no estado de mundo primitivo, vai terminar lá, na condição de mundo celeste e divino. Nós, quando ela cumprir a sua missão, seguiremos em frente. Outros dividem, para facilitar o entendimento e acertadamente, os mundos em 3 grupos: inferiores, de grau mediano e superiores. Inferiores são aqueles onde predomina a matéria e a animalidade. Nos medianos, do qual não fazemos parte ainda, há sim um certo equilíbrio entre os valores materiais e os espirituais. E no final desta faixa é que a espiritualidade começa a predominar e mostra-se dominante sobre os efeitos da matéria. E é claro, nos mais elevados, a espiritualidade reina com todas as condições possíveis. Emmanuel fala de mundos escola, mundos reformatório, mundos templos, mundos universidade, mundos reformatório, mundos prisões e outros nomes que ele dá em função da tarefa específica que aquele mundo obriga o espírito a viver e aprender. Para nós, essas lembranças, para que fique bem claro, nós espíritas sabemos que a vida não está feita apenas à terra, que ela se estende, e quando nós lá fora, nestas noites de inverno, em que o zimbório nos mostra as estrelas cintilando com mais nitidez, saibamos, são mundos onde outros seres mais evoluídos que nós, na maioria dos casos, aprendem, reapreendem, se reformam, evoluem, crescem. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: todos os mundos que existem no espaço são habitados? Resposta: todos. Eu pensei que eles fossem responder, não todos, mas quase todos. Porém, eles disseram todos. E completam os espíritos: a ignorância do homem, ignorância aqui no sentido de o desconhecimento do homem, faz com que ele se ache como sendo o primeiro em inteligência, em bondade e em pureza. Mas não, é orgulho e vaidade do homem imaginar que Deus criou essa pleiade de moradas e apenas aquela em que ele, o homem, está, permitiu a estadia de moradores. E Kardec completa: sim, todos os mundos são moradas, todos, cada um deles com a sua utilidade em particular, o que veremos nas próximas conversas, mas todos os mundos são casas onde os espíritos aprendem, reapreendem e evoluem. Em resumo, quando nós estudamos este capítulo, os espíritos nos dizem que é perfeitamente natural que o mesmo espírito encarne e reencarne várias vezes no mesmo mundo, como nós agora na Terra. Mas é possível que de vez em quando ele saia para um mundo um pouco mais elevado, se cresceu, se avançou mais, pode às vezes reencarnar num mundo, numa condição evolutiva mais atrasada, em missão, e às vezes até como uma reprimenda. Ou seja, o espírito não reencarna sempre no mesmo mundo. Ele passa de um mundo para outro, em função do seu estado evolutivo, dos seus comprometimentos, dos seus avanços, e às vezes até sob pedido especial, e em algumas sob missão.
Diz mais, muitos dos que estão na terra, não a maioria, mas um número considerável, estão encarnados na terra pela primeira vez. E muitos que aqui estão, por razões que oportunamente teremos conhecimento, não podemos garantir que estarão voltando a reencarnar na terra nesse milênio de mudança para melhor. Uma série de fatores concorrem para que a decisão da casa onde o indivíduo será inquilino seja escolhida como local de morada. Dizem mais, o espírito, ao passar de um mundo para outro, esquece parcialmente as experiências ao acordar no outro, mas não as perde, elas ficam guardadas. E tudo que ele puder utilizar neste novo mundo, fruto das experiências vividas no outro mundo, vem à tona de acordo com a necessidade, com o aprendizado e com as próprias circunstâncias. Dizem ainda os espíritos que nos mundos mais elevados do que a Terra, que usaremos como parâmetro de comparação, chega-se a um momento em que o corpo físico, pelo estado evolutivo dos espíritos, avançou tanto, se aprimorou de tal maneira que se confunde com o corpo espiritual. Acompanhando esse espírito, logo, ele já não tem mais corpo físico, tem apenas o corpo espiritual. Vou deixar bem claro, até uma certa fase, tempo da nossa evolução, nós usaremos o corpo físico, nos mundos em que encarnarmos. Mas haverá um momento que a nossa evolução não nos permitirá mais alojarmos-nos em corpos de matéria por um termo demasiadamente longo. E aí há mundos fluídicos, onde os corpos físicos são fluídicos, como o nosso perispírito. São os mundos espirituais elevadíssimos, de mundos felizes para cima. Dizem eles que há mundos em que essa condição fluídica é tão sutil, quase etérica, que mesmo espíritos elevados têm a impressão de que não há corpo. Eles se mostram quase como se fossem luzes. Dizem ainda os espíritos que, em se tratando dos espíritos puros, até porque o Kardec teve uma curiosidade que nós teríamos também. Depois de conversar, conhecer com detalhe, ele percebeu, segundo ele havia entendido, que o espírito puro é aquele que não tem forma. E quis saber, será que os espíritos puros têm um mundo particular onde eles vivem? Ou eles estão liberados de qualquer mundo? Resposta dos espíritos: tem sim, tem os seus mundos particulares, que não devem e não podem ser confundidos com os nossos planos espirituais. Eles estão presos, entre aspas, pelas condições de pureza a certos mundos, mas as vibrações liberadas de que são portadores fazem com que o cosmos, na verdade, seja a sua morada. Não há limites para eles, eles vão onde bem entenderem. E eu me lembrei, quando vi essa notícia, fui buscar lá nas minhas anotações alguns fatos interessantes, que cada vez que eu trago à tona, alguns espíritas reagem, até porque alguns questionam e dizem: nós viemos aqui para ouvir falar de espiritismo, e você está falando da notícia do que acontece lá fora. Até certo ponto, tudo bem, mas já há meia hora conversando sobre esses outros mundos. Na Revista Espírita, editada por Allan Kardec, quando ele estava encarnado lá na França, em Lyon, que todos os meses ele editava, e que hoje nós temos em português na nossa federação à venda, cerca de 12 livros, tudo que ele colheu nesses anos, para poder codificar nos 5 livros, estão na Revista Espírita. Muitos fatos que não foram colocados aqui estão lá. Espíritos que vieram de vários planetas do nosso sistema solar, se apresentaram e, utilizando dos médiuns muito bem preparados, que encarnaram a época de Kardec, fruto da programação, incorporavam
outros recebiam intuitivamente essas mensagens de seres que vieram de Júpiter, de Netuno, de Plutão, de Mercúrio e da própria Lua. Dizem eles que um dos planetas mais atrasados fisicamente, quando eu digo fisicamente, vejam a Terra como um jardim. As condições climáticas, as variações de temperatura, a presença dos vulcões, dos ventos fortes, os furacões e outras coisas mais. As condições de sobrevida que a nossa casa oferece ainda não nos dão a segurança desejada. Disseram os espíritos, a Terra fisicamente é um dos planetas mais atrasados do nosso sistema solar. E disse, respeitando a lei da afinidade, aqueles que habitam a Terra, não se espantem, são também os mais atrasados moralmente falando do nosso sistema solar. Fala da Lua e diz que a Lua foi uma Terra, que foi um Sol, ou seja, uma estrela de primeira, segunda, terceira, quinta grandeza como o nosso Sol é. Exariu suas energias e velha, envelhecida, hoje é um mundo onde espíritos errantes descansam, mas não é mais tratada e utilizada como uma escola, porque não apresenta as condições de um mundo como a Terra. Espíritos, dito por Chico Xavier, vivem na Lua, descansam, é um planeta transitório. Fazem até uma analogia para que entendamos o que é um planeta transitório. Assim como as aves viajam de um continente a outro, já tendo escriturado na sua psicosfera de grupo o trajeto para sair daqui e chegar lá, vez por outra precisam descansar em certos pontos. Dizem os espíritos, existem os mundos como a Lua transitórios, onde os espíritos cansados de encarnar e desencarnar precisam de um refazimento. A Lua é um desses mundos, chamados mundos de transição. Júpiter, leiam essas revistas, vocês vão ficar encantados. É muito mais avançado física e moralmente do que a nossa Terra. Está descrito na revista de Kardec por vários espíritos, inclusive por Mozart, o nosso compositor de música clássica. Tem duas cidades, uma na superfície, como nós aqui na Terra, e uma outra a uma certa altura. Aquela que aparentemente levita, mas não tem base como os nossos edifícios, é mais aprimorada, mais sofisticada. E aquela mais baixa é onde eles fazem outras tarefas e nelas convivem com os animais. Descreve alguns animais em Júpiter. Dizem que eles lá são tratados pelos homens com amor, e os animais reverenciam os homens como se fosse Deus. Dizem que lá eles são mais altos do que nós, têm ainda a forma humana, mais etérea, o corpo mais leve pela proximidade com as condições atmosféricas e gravitacionais da superfície de Júpiter, e por isso deslizam, sobem e descem com a maior facilidade. Alimentam-se somente de vegetais e frutas. Ninguém tem a ousadia de pedir num restaurante em Júpiter um bem passado, como alguns ainda fazem na Terra. E descreve com detalhe e com riqueza de pormenores como é a vida no planeta Júpiter. Marte, quanto tempo se polemizou na doutrina espírita, porque Kardec, no Livro dos Espíritos, propôs, não afirmou, a possibilidade, segundo uma teoria que ele elucubrou, de que o planeta, quanto mais próximo do Sol estivesse, mais evoluído seria. E pensou que poderia haver uma relação dessas distâncias com o estado evolutivo do planeta. Disse, na sua hipótese,
que muito provavelmente Marte seria um planeta mais afastado e, portanto, menos evoluído do que a Terra. Depois saiu um livro que eu recomendo, quem não leu, leia, A Vida no Planeta Marte. Ramatiz é o espírito, Hercílio Mais, um paranaense, o médium, onde ele descreve com muito detalhe e com muita facilidade de entendimento as condições de vida no planeta Marte. Quando este livro saiu, meu Deus, como um tsunami correndo a doutrina, as disputas aconteceram, uns dizendo, Ramatiz está errado porque Kardec propôs. Não. Passado algum tempo, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, conta-nos que foi convidado a fazer uma reportagem em Marte. Tendo-a feito, confirma a proposta do Ramatiz. Marte, diz ele, é mais evoluído. Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier, de Marte fez uma visita na Terra, o que ficou registrado no livro Cartas de uma Morta, que confirma essa superioridade de Marte. Além disso, Emmanuel, num livro cujo título tem o seu nome, Emmanuel, vem confirmar, em definitivo, que realmente Marte é mais evoluído. Como o livro está aí à disposição de todos, eu vou apenas citar, porque eu quero que vocês conheçam como é a vida num planeta que está um pouco acima, não tão longe do nosso, e que se alguns fizerem um esforço um pouco maior, talvez nem precisem voltar para cá e já conquistem o direito de mudar de condomínio e no próximo corpo acordem em Marte. Falam as revistas de Kardec de Mercúrio, o primeiro planeta quase encostado no Sol, que a ciência da Terra diz não é possível que lá haja vida. Claro, vida humana, nas condições em que nós a temos. Mas confirmam os espíritos que sim, trata-se de um planeta mais atrasado do que a Terra. Quando eu li isso eu fiquei com pena, porque mais atrasado do que a Terra, coitadinho, deve estar numa situação complicadíssima e difícil. Há inclusive um livro que conta uma encarnação do Dr. Bezerra de Menezes acontecida neste planeta. Conta ainda a revista de Kardec uma história interessante. Um general de nome Roche, escrito com H, que estava encarnado na Terra. Do lado de lá, no plano espiritual, foi chamado e disseram: você não gostaria de reencarnar nesse primeiro planeta quase colado ao Sol? Quando eu digo quase colado, é na nossa visão dos desenhos que aparecem nos nossos livros. Porque se tivéssemos de caminhar, ou mesmo numa nave espacial, talvez não pudéssemos, partindo de lá, alcançarmos o Sol no tempo de uma existência terrestre. Pois bem, este general, no plano espiritual da Terra, é chamado e dizem: você tem uma capacidade, como militar que é, de repassar as ordens de tal maneira que pessoas com mais dificuldades, baldas de entendimento, as cumpram. Que acha de dar uma descidinha até Mercúrio e lá ter uma missão que para eles vai ter um resultado muito bom e para você maravilhoso. E ele conta que aceitou a tarefa de ir a um planeta de condições evolutivas mais baixas para acelerar o progresso dos que lá estavam, é claro, aprimorando a sua própria condição de espírito imortal. Falam ainda de outros planetas do Sistema Solar, de Vênus, de Saturno. Por isso eu disse, se estivéssemos a entrevistar um cientista, ele estaria, como eles disseram, pensando em novos campos de ação que seriam disputados pelos homens, pensando nos valores materiais, priorizando as necessidades da matéria. Mas se as mesmas questões fossem apresentadas a um ser espiritualizado, ele ficaria encantado, porque eu não conheço notícia que mexa mais com os nossos medos, que desvaneça mais as nossas fobias,
que derrube mais os nossos temores do que o temor da morte. Quando o indivíduo descobre que a morte não existe, que a vida continua, que cada mundo que pulula no universo é uma morada, e que infinitas são elas, de que a vida que teve começo ao se individualizar num nível consciente, mas não terá fim, jamais acabará. Meu Deus, quantos medos ficam para trás e quanta coragem brota da intimidade do ser, e o coração quase explode de alegria ao saber que nós teremos oportunidades, tantas se façam necessárias, para que um dia aquele convite da passagem já mencionada de Jesus, quando propôs: não se inquiete o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai, eis que vou para vos preparar o lugar. Quando nós acreditarmos nisso, nos percebermos não mais como corpo, mas como um ser energético, consciencial, transcendental, a que chamamos espírito, que não morre jamais, acreditem, o nosso modo de viver se modificará completamente. Por isso eu tomei hoje a liberdade de trazer essa notícia à tona, até porque isso deve mexer sim com a nossa realidade interior. Joana de Ângeles, num dos seus livros maravilhosos, Roteiro, propõe: o homem que há milênios vasculha o universo, utilizando de toda essa aparelhagem que se aprimora à medida que o tempo corre, já pousou na Lua, sonha em visitar Marte, já envia sondas a Plutão, e sabemos que dentre os teus anseios está a conquista de outros sistemas solares. O homem que vez por outra, olhando para o céu, conversa com as estrelas e sabe, por algo que está na sua intimidade, de que esta luz que viajou um espaço imensurável, que está muitas vezes além do tempo concebível pela sua mente, nasceu de uma casa, de uma morada, tenta com ela confabular, mas não recebe respostas. Diz ela: este homem, ser pensante, traz na sua intimidade todo esse universo. E faz uma analogia: assim como a semente traz no seu bojo a árvore pronta, e uma vez colocada no solo adequado, adubada corretamente, cuidada e tratada com amor, um dia se manifestará como árvore pronta. Cada um de vocês, nós, encarnados e desencarnados, na Terra, em quaisquer mundos, somos cosmos, que um dia se mostrarão como a semente se mostra na árvore. O que falta é que acreditemos nessas verdades. E realmente, quando eu vou na feira, eu me lembro das lições dos Espíritos. Alguém deve achar engraçado, mas o que você vê na feira que te lembra? Eu lembro de um dos maiores milagres. Quantas pessoas batem à porta das casas espíritas em busca de fenômeno e pedem milagre? Quando eu vejo uma abóbora desse tamanho, quando eu vejo uma melancia desse tamanho, e lembro que foi colocado sobre o solo uma pequena sementinha, eu olho para o céu e digo: meu Deus, que poder maravilhoso esse, que tem essa tal sementinha que colocastes aqui, para que, respeitando a espécie, ela fique deste tamanho. E nem arrisco perguntar quem é que coloriu a parte interior da melancia de vermelho, e nem tento saber quem é que instilou o suco adocicado que ela nos dá, porque esse é um dos maiores milagres. E quando nós observamos o dia a dia, nós fatalmente paramos no maior de todos os milagres, cuja resposta nós pensamos conhecer intelectualmente, da própria vida. Que maravilha é essa, em que de uma hora para outra duas células se encontram na intimidade de um ser, começam a se multiplicar, e 9 meses depois um novo ser completo se mostra, que cresce, e encontrando um novo ser, constitui outro ser.
E de ser em ser se constitui a nossa humanidade, que não para pela terra, se espalha por todos os mundos habitados. Por isso eu trouxe essa notícia, até para chamar atenção, como uma lição moral, para mim e para vocês. O Espiritismo, na sua riqueza de conhecimento e simplicidade de exposição dos temas que aborda, permite sim que nós vasculhemos as folhas da ciência e, trazendo as notícias para cá, usemos-las devidamente para o nosso acordar, para o nosso aprimoramento moral. Porém, tomem cuidado. Quando eu disse a vocês que Jesus impregna a nossa doutrina de amor e faz dela uma filosofia viva e não conversa morta, mesmo nesse tema, isso deve ser levado em consideração. De que valeria o homem, vasculhando o universo, ter aqui na Terra, nos seus mapas do cosmos, desenhados, marcados, escriturados, registrados, nomeados, mensurados, todos os cantos do mundo onde outras almas poderão residir? Nessa viagem para fora, onde ele pousou na Lua, já está pensando em Marte, quem sabe amanhã em Plutão. E se chegar no último planeta, pensa em dar um salto para outros sistemas solares. De que vale todo esse conhecimento, todo esse avanço de casa em casa, nessa viagem exterior, se uma outra viagem, que é muito mais importante, não estiver sendo feita pelo próprio homem? Esses são mundos manifestação da mente divina. Há um mundo aqui dentro, por isso falei-vos da semente, analogicamente, comparando com o ser individual, com o espírito. Há uma viagem interior, e ao invés de colocarmos o nosso periscópio para fora da Terra, olhando outros mundos, os nossos telescópios vasculhando o universo, coloquemo-los para dentro de nós, fechando os olhinhos, através desse portal do terceiro olho, desçamos pelo meio da garganta como uma pequena luz, estrela cintilante, que vai no tórax, desvia-se para o coração e lá incendeia-o. E com essa luz maravilhosa, vocês encontrarão Ele que é o cosmonauta sideral das nossas vidas, Jesus. Ele que nos garantiu: vou-me, e se vocês me amam, fiquem felizes, pois eis que me vou para vos preparar o lugar. Antes, porém, pedirei ao Pai, Ele vos enviará outro Espírito, o Espírito de verdade, que ficará eternamente com vocês, vos relembrará tudo o que vos tenho dito e vos trará novas verdades. Esse Espírito de verdade, para nós espíritas cristãos, é o próprio Espiritismo. E essas notícias maravilhosas chegam em nós, para que, sabendo das maravilhas do mundo que está aí fora, nós percebamos que há um outro mundo que não morre, eterno, que é o Espírito que está dentro de nós. A doutrina, através de Jesus, veio fazer com que a sonda de investigação que nós colocamos para perceber o que está lá, seja direcionada para dentro. Por isso, um dos precursores da nossa doutrina, Sócrates, disse: queres ser feliz? Queres estar com Jesus, onde Ele vos aguarda? O primeiro passo é: conhece-te a ti mesmo. Para poder conhecer-me, eu tenho que vencer esse trajeto interior. E o dia que os pesos que me prendem à matéria, as roupas que me envolvem do mundo temporário, se desfizerem, eu vou me perceber como uma luz. E neste momento, acreditem, uma outra luz maior, um sol, que sempre esteve ao meu lado, acima, abaixo, na frente, atrás, no meu interior, que jamais me deixou um passo atrás. Jesus será percebido, e quando isto acontecer, podem ter certeza que nos importarão os novos mundos, se Jesus está conosco. Que Jesus nos abençoe.